Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje vamos continuar com a série Mistérios de Cthulhu. Lute para manter sua sanidade ao investigar segredos sombrios. Em sua jornada, você encontrará criaturas que desafiam a lógica e perigos para seu corpo e para sua mente. Prepare-se para encarar os mistérios de Cthulhu. E o vídeo de hoje é o vídeo sobre o Cthulhu, certo? A gente O já próprio. fez um vídeo sobre a introdução, né? Falando os tipos de criaturas A que existem nesse hierarquia, né? universo. Exatamente. E hoje a gente vai começar a fazer então os vídeos específicos, né? Dessas criaturas mitológicas. E esse vídeo é patrocinado pelos nossos queridos apoiadores, principalmente pelos dragões de ouro e platina, que estão recebendo esse vídeo com um mês de antecedência. Corações, valeu, gente! Obrigada, pessoal! De acordo com o chamado de Cthulhu, o primeiro conto, né, de H.P. Lovecraft que descreve a criatura, ele é um misto de homem, ou humanoide, dragão e polvo, né? Ou uma criatura com tentáculos saindo do rosto, uma asa curta assim nas costas e um tamanho colossal, de milhas e milhas de altura, mais alto do que uma montanha, né? E com a pele gosmenta, né? Verde Exato. gosmenta. Uma coisa importante é que o Cthulhu ele consegue mudar a sua forma, tá? Então ele consegue aumentar a asa se ele precisar voar, ele consegue aumentar os tentáculos dele por metros e metros se ele quiser ali agarrar alguém e matar essa pessoa sufocada e tudo mais. E até a densidade do corpo dele, né? Ele pode ser um bichão inchadão, gigantão, gordão, né? Do tamanho de uma montanha, ou ele pode ficar mais esguio e aumentar o tamanho das asas, né? Para poder voar. Então a aparência dele, nas artes e tudo mais, varia muito porque ele mesmo consegue aí mudar, né? Alterar, exato. Então vamos falar primeiro da origem, né, dessa criatura na literatura, né? Sim. Que o H.P. Lovecraft começou a escrever os contos de Cthulhu e foi lá em 1928 numa revista chamada Weird Tales, né? Que ele apresentou o Cthulhu pela primeira vez. E depois, com o passar das décadas, né? Essa criatura foi redescoberta por novos escritores que foram expandindo o mundo e a família dele, né? Foram adicionando novas entidades que estão relacionadas a ele de alguma forma. Bom, e o Cthulhu, né, hoje ele está adormecido, né? Na realidade a gente não sabe muito bem se ele está morto e ao mesmo tempo ele está dormindo. O que acontece porque todo o conceito de Cthulhu é muito alienígena pra gente, mas a verdade é que existe aí uma expectativa de que um dia o Cthulhu acorde, né? E onde ele tá descansando, Tchelo? Ele está nas profundezas, em algum lugar do Pacífico Sul, nas ruínas de uma cidade esquecida chamada R'lyeh, ou R'lyeh, ou R'lyeh. É difícil a pronúncia de quase tudo aqui, gente. Exatamente, é uma cidade alienígena onde ele está descansando junto com outros de sua raça, né? Sim, lá eles foram sepultados, mas Cthulhu é claramente o líder deles, ou o sumo sacerdote, como ele é chamado. Exato. A minha sensação é que essa cidade que foi submersa, né? Nem sei, nem sempre ela foi submersa. Ela parece aquelas construções meio do Alien, sabe? Sim. Tudo preto, meio orgânico, ângulos assim. Exato. Bizarros, né? Eu gosto do termo geometria não euclidiana para descrever as estruturas desse lugar. Cara, fala Tchelo pra tá você, chique bem. Você tá achando o geometria quê? não euclidiana me dá ânsia de vômito quando eu vejo. Sério, eu fico tão confuso que me dá suadeira na mão. E é assim que é a descrição não só do próprio Cthulhu, né? Como dessa arquitetura desse lugar nefasto aí. Exato. Bom, e como a gente já adiantou, Cthulhu, apesar de morto, está sonhando e seus sonhos são uma espécie de projeção psíquica. E esse impulso psíquico contamina o planeta todo e a humanidade inteira está suscetível a isso. Lá no primeiro vídeo a gente explicou as formas como essa ressonância que o Tchelo acabou de comentar chegam até as pessoas, né? E aí elas acabam de alguma forma sendo influenciadas e aí com isso elas se tornam cultistas. Sim, algumas pessoas mais sensíveis a esses sinais podem ter pesadelos estranhos e coisas assim. E algumas pessoas que são inclinadas assim a serem artistas, alguma coisa assim, pintores, escultores, eles acabam tendo essa angústia, essa ansiedade dentro deles e conseguem desenhar o que eles estão vendo nos sonhos deles, ou pintar, ou esculpir. E aí, ali você vê artes absurdas e abstratas e bizarras que refletem isso. Outras pessoas, infelizmente, não têm esse outlet criativo, não conseguem tirar de dentro de si essa ansiedade, essa angústia, acabam ficando malucos
Não que os artistas não podem ficar malucos também, porque eles ficam também. Mas essas pessoas costumam ou ficar completamente insanas, ou até se machucarem, né? Botarem fim à própria vida por não aguentar o peso dessas imagens terríveis que estão permeando a sua cabeça. Exatamente. O perigo maior dessas relíquias que esses artistas colocam pra fora, né, é que elas se tornam meio que um canal, né, pra essa energia aí do Cthulhu atingir as pessoas. Sim. Então, se ele coloca uma exposição de arte ali, uma obra daquela, pode contaminar alguém. Pode contaminar muitas pessoas. Imagine a cena, você teve um sonho horrível, um pesadelo, você acordou no meio da noite suado, porque você viu estruturas estranhas alienígenas nas profundezas e uma voz te chamando pra escuridão. Você acorda completamente em pânico. Naquele mesmo dia, você está passeando pelo centro da cidade e você vê uma exposição de arte e tem um quadro lá com aquela imagem que você... Exatamente a mesma imagem que você sonhou. Imagina, você vai ficar meio pneuzinho, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Um artista foi lá e esculpiu uma obra de Cthulhu, certo? Aí, o outro que foi assistir, foi visitar, né, a exposição, viu, né, aquela obra e se identificou e vai procurar o artista. E aí, de repente, essas pessoas começam a trocar ideia e elas criam, de certa forma, uma afinidade. E aí, a partir desse momento, o que acontece? Eles começam um culto, né? Eles podem começar um culto, porque imagina o alívio que é você descobrir que tem outras pessoas... Que você não tá louco. Que estão pensando e vendo essas... Não está louco. Outras pessoas estão passando por isso também, aí você se junta. Elas podem formar um culto, podem também não formar culto nenhum e só, né, ficar os dois malucos lá pintando e desenhando, mas às vezes, sim, formam-se cultos a imagem de Cthulhu, tentando entender mais dessa mensagem. É um misto de medo e obsessão por aquela mensagem, né? Exato. É importante a gente ressaltar também que esses cultos, eles não são organizados mundialmente, tá? Então, esses chamados meio que eles vêm em alguns pontos, aí se forma um culto aqui, se forma outro culto ali. Eles não sabem necessariamente da existência de outros cultos. Eles não são uma organização mundial, já tá tudo organizado ali, com planos X e Y. Eles acabam tendo planos e comportamentos parecidos, porque eles estão sendo influenciados pela mesma coisa. Esses cultos, geralmente, eles existem assim desde a pré-história, e as pessoas que formam esses cultos, elas acham que eles são os escolhidos, né? Eles são os únicos. Não que não possa existir, de repente, eles descobrirem que existe outro, mas eles não são organizados mundialmente, né? Eles são como células independentes, mas dizem que há sim, mas de uma forma bem secreta, uma forma de organização através de uma cabala secreta de anciões, conhecido como os Mestres Imortais. Bom, mas uma coisa que tem em comum todos esses cultos, né, é que Cthulhu caiu das estrelas com a sua raça, né, que eles estão aqui na Terra desde a época da pré-história, muito, muito antigo mesmo, e que eles criaram essa cidade chamada Hillé, e teve uma mudança nos céus, nas constelações, e essa mudança fez com que essa cidade fosse submersa e que Cthulhu, então, adormeceu, né, junto com os outros de sua raça. E que eles precisam fazer, né, rituais para que ele acorde. Eles acreditam que eles são peça fundamental no despertar, né, o grande despertar, que é o que eles acreditam que eles serão capazes de fazer, que vai significar quando Hillé surgir das ondas, ou seja, a cidade aparecer no meio do mar, emergir no meio do mar. Os cultistas vão ser chamados até lá e eles vão abrir uma grande porta preta e atrás dessa porta estará Cthulhu, que vai despertar e tudo mais. Isso é meio que um dogma geral que quase todos os cultos seguem ao pé da letra, alguns com algumas variações, mas todos acreditam mais ou menos nisso. Bom, e esses cultos também, eles podem ocorrer entre grandes cidades, metrópoles, né, em becos escondidos, onde eles aprendem apertos de mãos secretos, usam mantos, né, se encontram em lugares no subterrâneo, né, no meio da madrugada, ou podem ser cultos em tribos isoladas, por exemplo, uma tribo no Ártico, lá no Alasca, lá que viu algum monstro marinho, ou pelo menos acha que viu, e de lá eles começaram a cultuar essa divindade do mar, sem nem saber que eles estão cultuando o Cthulhu, mas eles chamam por outro nome. Ou uma tribo na Polinésia pode ser isolada e ter visto ali alguma coisa que eles cultuam as ondas, sem saber também que estão cultuando o Cthulhu. Então, existem diversos gostos diferentes para esse culto, eles nunca são uma coisa muito uniforme. Bom, e esses cultos também, eles podem
podem ter relação com uma raça não humana que são os abissais. Os Deep Ones. Exatamente, os Deep Ones. Então, né, esses Deep Ones ficam geralmente em regiões costeiras, por razões óbvias, né? Que eles são anfíbios, então Exato. eles precisam da água. E aí, esses cultos, de repente, podem, então, ter um contato, né? Começar com um contato telepático e tudo mais. E ter essas relações estreitas com essas criaturas, né? Uhum. E aí, nasce um novo tipo de criatura, que são híbridos entre humanos e abissais. E os abissais, a gente vai fazer um vídeo só sobre eles, então Exato. aguarde mais informações. Dentro do chamado de Cthulhu, o que os cultistas ganham, né? Eles ganham duas bênçãos bem interessantes, né? Uma delas são aqueles tentáculos, porque assim, o cultista ele quer ficar parecido com a imagem de Cthulhu, Ele né? quer se tornar a imagem e semelhança de Cthulhu quando ele despertar. Exatamente. Então eles ganham aí esses tentáculos, alguns tentáculos, que aí também eles podem atacar, enfim, ganham essa capacidade aí de dar dano, tá? Uma outra bênção que eles podem ganhar é psíquica. Eles conseguem ler os sonhos, né? Ver, ouvir, sentir os sonhos das pessoas, e isso dá bastante poder para eles, né? Sim, mas é importante dizer que são raríssimos os cultistas que ganham essas bênçãos, né? Essas bênçãos estão ali separadas apenas para aqueles cultistas que têm talento mágico. Então não é todo mundo, você vai entrar num culto ali, infiltrar num culto de Cthulhu, vai estar todo mundo com um tentáculo para cima e para baixo. Não. Isso é um grande segredo, às vezes nem os próprios membros do culto sabem que alguém ali dentro tem esse poder, né? Exatamente. Então a gente não vai entrar no detalhe da mecânica, porque se você quiser jogar com outro sistema de RPG, você de repente pode adicionar essas bênçãos aí no seu sistema. Bom, então vou falar um pouquinho mais sobre o chamado de Cthulhu em si. Não o RPG, nem o conto, mas o chamado. O que é esse chamado? O chamado é justamente a ressonância psíquica de Cthulhu, emanando por toda a humanidade. E o contato que a pessoa tem. Isso, o contato, a pessoa tem esse contato através de pesadelos, como a gente já falou, mas como essa pessoa reage a esse contato varia muito, imensamente, de pessoa em pessoa. A gente deu exemplo das pessoas que formam cultos, mas isso nem é a coisa principal que acontece. A maior parte das vezes a pessoa simplesmente enlouquece e você vai acabar encontrando essas pessoas no manicômio local, né? Mas existe também os ídolos de Cthulhu, né? Essas estatuetas que algum artista fez, essas relíquias. E elas também providenciam outra forma de você contatar a entidade. E ao tocar nessas relíquias, você acaba entrando em contato com a aura de Cthulhu. Essa aura te passa uma sensação pegajosa de óleo, assim, como se tivesse... Cara, como se tivesse tomado um banho de yakisoba na cabeça. Assim, você fica sentindo oleoso, nojento. E aí tem uma sensação muito interessante que a maioria das pessoas que está assistindo a gente com certeza já teve. Sabe quando você está dormindo e você tem a sensação de que você está caindo? Então, quando a pessoa toca numa estátua, numa relíquia dessa, a sensação que você tem é que você está caindo num lugar escuro e frio, gelado. Muito frio, né? É um sinal de que você por algum instante foi, pelo menos psiquicamente, transportado para R'lyeh, né? Então você tem um flash de uma visão daquelas arquitetura alienígena, todo aquele frio, mas isso dura menos de um segundo. Você já volta, você para de tocar naquele ídolo, né? Aquela estatueta ali, você tira a mão daquilo e fica noiado pro resto da vida. Bom, muito bem. Então agora a gente vai começar um momento de spoilers. Vamos nos aprofundar, vamos mergulhar em R'lyeh, vamos encontrar a cidade alienígena e agora aqui a gente vai trazer informações que podem ser informação demais para os jogadores aí, então narradores, guardiões e guardiãs, narradores e narradoras, esse conteúdo é para vocês. Se você é um jogador safado, vaza. Não é a hora de você estar aqui. Menino feio. Vamos lá. Ai, machuquei, meu amor. Eu vi que você bateu forte. Bateu forte. Bom, então agora é a hora da origem mitológica. Dentro do universo de HP Lovecraft, né? Espero que ele não seja real. Agora eu dei risada de nervoso até. Espero. Bom, então vamos lá. Cthulhu veio, né, com outros de sua raça, que ele chama de prole das estrelas, né, de uma estrela chamada Thoth. Há 350 milhões de anos atrás, Cthulhu caiu na Terra, né? E aí ele criou a cidade de R'lyeh. Não dá, gente. R'lyeh. É muito difícil esse nome. E aconteceu o seguinte, eles imediatamente encontraram uma outra espécie
de criatura também bizarra alienígena que já estava aqui na Terra, que eram os Elder Things, os anciões, as criaturas anciãs. Nota do editor, o Cello falou anciões, mas na verdade, de acordo com o chamado de Cthulhu, traduzido pela editora New Order, o termo correto para essa criatura é ser ancestral ou seres ancestrais, que são uma espécie de mistura entre inseto e fungo com asas, que eram criaturas super inteligentes, que tinham tecnologia avançada, principalmente ligada à engenharia genética, e eles criaram os Shoggoths para protegerem e servirem de escravos deles e tudo mais. E quando o Cthulhu a e prole, a né? prole das estrelas chegou aqui na Terra, né? Sim, quando essa galera chegou, eles imediatamente entraram em guerra. Então teve uma guerra entre a prole das estrelas de Cthulhu e os Elder Things, né? Os anciões que já estavam aqui. Isso é parte do conto Nas Montanhas da Loucura. Foi encontrado na Antártica relatos escritos, né, pelos próprios Elder Things, né, os anciões, dizendo que eles, teoricamente, venceram essa guerra. Mas o que se sabe é que, apesar de esses relatos podem ser enviesados porque foram escritos por eles. Mas não se sabe exatamente como aconteceu essa guerra, até que ponto ela chegou, sabe-se que ela durou milhares de anos e tudo mais. Só que a mudança da temperatura da Terra acabou favorecendo Cthulhu e seus filhotes, né? E os Elder Things, né, os anciões, acabaram se recolhendo para as profundezas do mar em suas cidades submersas, porque eles não se adaptaram ao novo clima do planeta. Exatamente. Só que aí, com o tempo, né, Cthulhu estava reinando, né, reinou por milhares de anos na superfície, só que alguma coisa no céu, né, mudou, as constelações se moveram, e aí a cidade de Hillel foi submersa. É isso aí. Dizem que pode ter sido influência dos deuses anciões, os Elder Gods, né? Mas isso é meio polêmico, porque tem gente que não gosta nem de citar esses Elder Gods como algo que exista na mitologia de Cthulhu, porque eles são ligados a deuses bondosos e coisas assim. Mas eles, pelo menos é o que é canônico no RPG, é que selaram Cthulhu no seu túmulo submerso, né? Além do Cthulhu, os outros grandes antigos sepultaram também, né? todos eles lá. Exato. E aí, gente, existe uma teoria também de que os cultos que a gente já comentou não servem pra nada. Na verdade, o que a gente falou das constelações aí, né, é que assim, o dia que as constelações se movimentarem de novo, se alinharem de novo, Cthulhu vai acordar e vão acordar todos os outros grandes anciões e eles vão destruir tudo do mesmo jeito. Independente do que o culto fizer ou deixar de fazer, né? Exatamente. Eles vão ser devorados iguais a todos nós. Bom, e depois de ficar lá, nesse estado, né, de morte, com sonhos e tudo mais, aprisionado nas profundezas, mesmo assim Cthulhu influenciou o planeta todo, né? Só a ressonância psíquica dele foi capaz disso. Ele consegue criar os cultos e também consegue provocar, de certa forma, catástrofes, calamidades na Terra. Isso porque a teoria é de que a ressonância psíquica dele tem picos, né? Tem momentos na história em que o Cthulhu meio que quase desperta. Os sonhos dele, né, ficam vívidos demais. E só esse poder dele sonhar um pouco mais forte já é capaz de causar tragédias e extinções em massa. Por exemplo, a extinção dos dinossauros é associada a um momento em que Cthulhu quase despertou, teve um sonho muito intenso, ou talvez tenha até despertado um avatar dele que andou pela Terra e acabou com a era dos dinossauros, né? Exatamente. A mesma coisa em 536 depois de Cristo, né, onde teve aquela névoa que passou em cima do Oriente Médio, ali, Europa e Ásia, e tiveram 18 meses de escuridão, então talvez ali Cthulhu quase tenha acordado de novo e tenha provocado a peste e tudo mais. Aliás, o ano de 536 é conhecido como o pior ano para se estar vivo. Então, se você tiver a máquina do tempo, não volte para esse ano. Não vá para 536, não. É 18 meses de escuridão e tinha a peste bubônica também, espalhando, matou metade da Europa ao mesmo tempo. Então, ele associa isso também a uma possível passagem ali da consciência de Cthulhu para um outro nível, que tenha causado tudo isso. E alguns videntes ou pessoas sensitivas são capazes de prever esses grandes acontecimentos. São aqueles profetas do Apocalipse que ficam gritando, o fim está próximo! Talvez ele tenha percebido que está por vir uma grande ressonância de sonhos de Cthulhu. Exatamente. A gente tem também, por exemplo, relatos de que essas pessoas sensitivas que o Cello falou, né, elas conseguem prever. Então tem uma profecia da Madame May, de 1919,
que inclusive ela fez a profecia de que uma insanidade viria do mar, uma coisa terrível, e que essa coisa faria com que as pessoas ficassem extremamente violentas, né, em 1925. E depois que ela fez essa profecia, o que aconteceu com a Madame May? Sumiu. Bom, outra fonte de informação que a humanidade pode ter acesso são os tomos de conhecimento proibido, os tomos antigos. E o mais famoso deles, é claro, é o Necronomicon. E no Necronomicon tá falando algo a mais, adicionando a história de Cthulhu, que diz que ele é o sumo sacerdote dos grandes antigos, que é toda uma cadeia de criaturas mitológicas gigantes, né? E que o despertar de Cthulhu seria uma espécie de chave para despertar não só ele, mas todos os outros ao mesmo tempo. Então acredita-se que Cthulhu é a chave para tudo, e que quando ele despertar, a realidade, o cosmos, a Terra, tudo vai ser diferente, completamente diferente, porque se só com um sonhozinho dele ele é capaz de extinguir os dinossauros, imagina ele e todos os outros grandes antigos despertos ao mesmo tempo. A realidade não ia aguentar e nosso cérebro ia virar pudim. Exatamente. Lembrem que lá no primeiro vídeo a gente falou que eles não trabalham em conjunto, mas existe essa teoria de que Cthulhu seria capaz aí de despertar todos eles, teria essa força. Talvez nem ele saiba disso. Exato, então... ele teria essa força de fazer isso daí e aí acabou, entendeu, gente? Nossa, ia ser tipo isso. O fim. E é tudo que os Elder Gods não querem, né? Que os deuses anciões não querem e os deuses exteriores querem. Então tem essa briga de caos e ordem e tudo mais. Meio porque assim, né? Se ele tá preso e se pra ele se libertar ele vai acabar soltando os outros, dane-se. Dane-se pra ele. Dane-se, entendeu? Ele não tá nem aí. O que ele quer é se soltar. Isso. Bom, e como a gente já explicou no primeiro vídeo, né, existem avatares de Cthulhu. O que são os avatares de Cthulhu? Eles são representações de vontades de Cthulhu que acabam criando algum tipo de forma, né, algum tipo de poder. Eles representam alguma vontade ou algum sonho, né. E daí a gente tem 3 avatares muito famosos de Cthulhu que a gente vai comentar agora com vocês. O primeiro deles é o Behemoth. Behemoth também pode ser conhecido como Behemoth ou Behemoth. Ele é talvez o próprio Behemoth descrito na Bíblia, no livro de Jó, que é uma criatura que está lá como uma espécie de monstro gigantesco, né? Alguns dizem que é um monstro marinho, mas o Behemoth, ele pelos relatos aqui, ele é uma espécie de névoa, né? Apesar dele ser descrito como um monstro, ninguém nunca viu ele como monstro, e sim como uma neblina meio colorida, meio azulada, às vezes verde, às vezes amarela, mas essa neblina bizarra que sempre aparece no mar, nunca aparece na terra. Isso é ligado a monstro marinho, coisa assim, que essa neblina mística nunca aparece na terra. Pode ser, de repente, a causa do desaparecimento de embarcações no Triângulo das Bermudas. Exatamente. E coisas assim, porque diz que essa névoa, quando ela rola por cima dos barcos ali, onde ela passar, ela afeta a mente e os sonhos da tripulação do barco e faz as pessoas sucumbirem a instintos primitivos de violência brutal e todo mundo ali se mata ou se joga no mar, alguma coisa acontece. E talvez isso explique a aparição de navios fantasmas, que são navios que de vez em quando aparecem à deriva e a tripulação inteira desapareceu. Tem 2 casos reais que eles citam aqui que podem ter sido influência do Behemoth, desse avatar de Cthulhu. Isso é o mais assustador, gente. É história real o negócio, entendeu? E aí coloca na história no meio do Cthulhu e aí se a gente sabe se isso é verdade, se não é. Fica sinistro. Bom, Mary Celeste era uma embarcação que foi encontrada na costa da Carolina do Sul, totalmente abandonada. E tem um caso muito interessante, que é o Carol Deering. O navio chamado Carol Deering era um navio de carga que veio até o Rio de Janeiro. Eles entregaram... Sim, veio. Não. Eles entregaram, isso é história real, eles entregaram carvão, né, dos Estados Unidos, passaram pelas Bahamas, vieram até o Rio de Janeiro, entregaram o carvão, pegaram carga para levar de volta para os Estados Unidos, e quando estavam chegando perto da costa, ninguém sabe até hoje o que aconteceu. Mas a tripulação desapareceu completamente. Nossa. Foi encontrado à deriva lá, sem ninguém a bordo. Sinistro, cara. Histórias reais aí. É muito sinistro. Quando eu era criança, eu morria de medo das histórias de Triângulo das Bermudas. Passava no Fantástico direto. Avião que sumia. É tudo Cthulhu, gente! Tudo ele. Ai, meu Deus do céu. Então, Behemoth é justamente essa fumaça, essa neblina que é capaz de desaparecer com as coisas e com as pessoas. E alguns relatos, né, para adicionar ainda mais fogo a essa fogueira, tem relatos de marinheiros
que dizem que a embarcação toda, né, o navio todo, toda a tripulação teve sonhos parecidos na mesma noite, quando eles viram mudanças climáticas estranhas. Então eles acreditam que Behemoth também é capaz de alterar o clima, de alguma forma, fazer ventos mais fortes ou mais fracos, fora do que estava na previsão do tempo e coisas assim. E também afetar o sonho, né, dos tripulantes, todos eles sonharem a mesma coisa. E ficarem super violentos. Né? Esse é o estágio final, eles ficam super violentos. Outra observação de marinheiros que passaram por essa neblina e sobreviveram, ou deixaram escritos, pelo menos, é de que a vida marinha em volta do barco, quando essa neblina passa, a vida marinha enlouquece, fica doida. Tipo, teve um relato de um marinheiro jovem que viu golfinhos vindo um atrás do outro, dando cabeçada no casco do navio, assim, Não, até morrer. Não, pode parar, pronto, já deu, já vários deu, deles, assim, ele fica, meu Deus, o que esses golfinhos estão fazendo? A Liana não gostou desse. Não. Tem outro também, relato de que estrelas do mar foram... Grudam, né? Aos milhares foram grudando no casco e lentamente foram escalando o barco para chegar até o convés, assim, aos milhares. Então, essas atividades estranhas da vida marinha também são reflexos aí de Behemoth e sua influência maléfica. E o próximo avatar é o Chorazin, ou Choron, ou Choronzon, ou Corzin. Enfim, ele tem alguns nomes diferentes. A voz também. Mas ele é a voz, né? É um avatar de Cthulhu que se manifesta através da tecnologia humana, né? Então, às vezes, você tem lá aquela TV, sabe? Antigamente, que a TV ficava com aquele chiado, ficava aquele negocinho de madrugada. A estática, né? Exatamente. E aí vem Chorazin e ele começa a falar. Fala, Tchelo, faz a voz de Chorazin. Imagina você tá dormindo e acaba a programação. Antigamente acabava a programação na TV. Acabava e começava aquele... Imagina você dorme no sofá e se acorda no meio da madrugada, de repente... Você acorda, eita! O que eu ouvi? É o Chorazin. E aí esse chamado do Chorazin faz o quê? Faz com que as pessoas comecem a ficar obsessivas, né, por aquele aparelho eletrônico. Isso pode ser tanto uma TV, quanto um rádio, quanto um computador hoje em dia. Entra, né, aquela voz. Recado, a voz. Ou então um sonar, né, que capta embaixo do mar uma coisa enorme e não tem nada lá. Isso pode ser interferência do sinal de Chorazin. E aí, ou Chorazan, né? Não sei. Acho que é Chorazan. E aí esse sinal, né, faz com que a pessoa comece a ficar obsessiva pelo aparelho, cada vez fique mais tempo em frente a esse aparelho que está trazendo essas mensagens, né? E a pessoa vai enlouquecendo e cada vez ela vai ficar mais agressiva. Até que ela fica violenta e faça uma atrocidade. Exatamente. E aí Chorazin se dá por satisfeito. Bom, e por último temos Leviatã, a serpente do mar, que existe um debate aqui se é de fato ou não um avatar de Cthulhu ou mais um monstro que já estava aqui na Terra e talvez seja equivalente a Dagon e Hidra, seja uma tríade, Leviatã, Dagon e Hidra. Não se sabe direito qual a relação com Cthulhu. Alguns dizem que pode ser uma prole das estrelas que cresceu demais e virou um monstro marinho, ou pode realmente ser a vontade, a ira de Cthulhu manifestada em uma forma física. Exato. Como ele é interpretado, né, como um avatar também, então a gente vai apresentar o Leviatã para vocês. Sim. E Leviatã também está ligado a várias culturas, né? Pode ser aquela serpente mística que foi derrotada por Thor. Ele pode ser Tiamat, né, o deus babilônico ou sumério, né, que foi derrotado por Marduk. Mas todas essas histórias dessas serpentes antigas, elas sempre são derrotadas por um herói. Então, acredita-se que isso tem a ver com os Elder Gods tendo punido Cthulhu a ficar morto. Então, essa derrota de Cthulhu é meio que vista como um ato de algum herói que derrotou Leviatã, entendeu? E isso ficou permeando aí a cultura mundial, né? Mas Leviatã ainda aparece de trocentos em trocentos anos, e quando aparece é selvageria, é morte. E alguns descrevem ele como um megalodon, um tubarão absurdo, gigantesco. Outros como uma serpente gigantesca. Mas sabe-se apenas que quando ele surge, ele destrói tudo que está no caminho até o mar ficar vermelho de sangue. Então, algumas culturas costeiras, na Polinésia, no Havaí e tal, meio que fazem oferendas para acalmar Leviatã, alguma coisa assim. E os sinais de que ele vai aparecer são sinistros também. Normalmente, os peixes desaparecem de um lugar, e os únicos animais que não se assustam com a possível vinda de Leviatã são os tubarões. Então enche de tubarão, assim, tipo cardumes e cardumes de diversos tubarões vão formando um círculo, e daí do meio desse círculo surge um bicho que é tipo o predador máximo, assim, é o bagulho mais sinistro que você já pode ver. Ainda bem que os relatos são mais raros ainda hoje em dia do que eram antigamente, mas
a consequência do surgimento desse bicho é uma extinção em massa numa área do oceano, barcos que desaparecem e coisas assim. Essas são as representações aí dos avatares de Cthulhu, mas é interessante falar que o contato dos jogadores do RPG com Cthulhu raramente é no tete-a-tete, né, direto. Exato. Normalmente o primeiro contato que você tem com Cthulhu é pelos cultistas de Cthulhu fazendo alguma coisa horrível na cidade, ou se você encontrar relatos de jornal antigo falando do desaparecimento de uma embarcação, né, é sempre assim, é mais sutil, né, você não vai jogar chamada de Cthulhu e colocar eles num barco aparecendo Cthulhu ali no horizonte e numa batalha épica. Não é esse o clima, né? A ideia é você fazer uma campanha, né? E aí onde o grupo começa, por exemplo, com um processo de investigação, algum crime muito estranho aconteceu, e aí o grupo vai investigar. Puxando a linha dessa história, vamos descobrindo a presença de um culto que está desaparecendo com pessoas. Você começa a investigar e aí você pode culminar numa cena épica dessa ou não. Aí fica a seu critério. Mas vamos dar algumas dicas aqui de como incorporar Cthulhu no seu RPG, não importa qual. Exatamente. Bom, uma dica que eu dou é colocar um paciente de sanatório falando coisas enigmáticas e malucas, mas que tem a ver com algo que aconteceu com o seu personagem. Por exemplo, você começou a ter sonhos estranhos. E aí você descobre, né, depois de investigar, que tem uma pessoa no sanatório que teve esses mesmos sonhos, ou que desenhou nas paredes do quarto do sanatório as mesmas coisas que o seu personagem viu em sonho. Sabe o que é legal também? É você desafiar o ceticismo de um personagem que você pode criar em Call of Cthulhu um personagem totalmente cético, tipo a Scully do Arquivo X. E isso é bem legal. Você não vai... o que você vai fazer é colocar essa pessoa numa situação onde o paranormal parece ser a única resposta e a ciência corrobora com isso. Por exemplo, você visitou uma cidade costeira em que as pessoas estão jogando oferendas no mar e aí você fala, mas por que vocês estão fazendo isso? Que crendice é essa? Não sei o quê. Aí você fala assim, não, porque semana passada um navio desapareceu aqui e foi a grande serpente marinha que engoliu. Aí você fala, pô, vocês estão de sacanagem. Aí você vai ver registros marítimos da guarda costeira e de fato teve um pedido de socorro naquele mesmo dia. Então a ciência, teoricamente, e a guarda corrobora com isso. costeira, dentro daquele radar lá, olhando tudo, detectou uma coisa. Detectou algo, mas que não era... Então, não foi encontrado. Sumiu isso. antes deles chegarem lá. Como é possível isso sumir antes da gente chegar? Não faz nenhum sentido. Então colocar essas coisas estranhas... Isso. Faz muito sentido pra... Fica legal. Né, jogo de Cthulhu. Dá um clima irado. Aliás, outra dica. Como a gente já deu aqui, pegar coisas reais que aconteceram, que tem foto, tipo barcos, navio à deriva fantasma, pega alguns eventos mal explicados, e mesmo que depois tenham sido explicados, você ignora que foram explicados e pega esses eventos e traz pro seu jogo, que dá uma camada extra. Sabe quando o filme de terror é baseado em fatos reais? Não dá um medinho extra? Dá pra fazer a mesma coisa. Bom, e essas foram as nossas dicas, né, pra você de repente estar colocando aí Cthulhu. Eu gosto bastante de jogar nos anos 20, mas você pode escolher aí o ano que você achar melhor pra colocar uma aventura de terror com essa criatura terrível. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de Cthulhu. Isso. Se vocês já jogaram, já tiveram experiência, né, com criaturas, jogaram uma campanha longa, comentem aqui embaixo pra gente compartilhar com o pessoal. E sabemos que tem muito mais conteúdo aí em volta, que envolve Cthulhu, incluindo outras entidades. Mas aqui nessa série a gente vai abordar quase todas elas, então a gente vai voltar a falar de Cthulhu mais algumas vezes, direta ou indiretamente, com o passar dos episódios, né? Obrigada, gente! Tchau, tchau!